Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 2 horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire, são 2 horas, tempo de atualizar a informação. O Ministro da Coesão Territorial garante que vem aí mais um apoio para as empresas que foram mais afetadas pela passagem do mau tempo. O Primeiro-Ministro anunciou na quinta-feira que vem aí uma espécie de plano de recuperação e resiliência português. Agora o Ministro da Coesão Territorial explica que este PRR vai ser financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência original, mas também pelo Portugal 2030, o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, mas também com o Fundo Ambiental, com a ajuda do Banco Europeu de Investimento e pelo próprio Orçamento do Estado. E admite a hipótese de um déficit orçamental para reconstruir o país. Temos que arranjar dinheiro, evidentemente. E vamos procurar manter as contas certas na medida do possível. Mas as contas certas não são um fim em si mesmo. Portanto, se houver necessidade de fazer déficit para garantir condições de conforto e de bem-estar mínimos das pessoas, para garantir o relançamento da economia, para garantir que as empresas não vão fechar, que não vamos perder a capacidade exportadora que hoje temos, se for necessário, teremos que chegar a isso, porque as contas certas são, de facto, um objetivo que tem que estar ao serviço das pessoas. Manuel Castro Almeida, que em declarações à SIC Notícias anunciou também um novo apoio para as empresas, mas sem dar detalhes. Justamente com o dinheiro do PRR que estamos a reafetar, vamos lançar por estes dias um novo concurso para as empresas desta zona de calamidade, para que possam fazer um upgrade, para que possam ser mais fortes nos investimentos que vão fazer para a recuperação, para não irem fazer mais do mesmo, para fazerem com uma resistência, com uma resiliência superior àquilo que existia anteriormente. Manuel Castro Almeida, o Ministro da Coesão Territorial, em declarações à SIC Notícias. A Proteção Civil alerta para a probabilidade do colapso de estradas na sequência do mau tempo. No briefing mais recente, o Comandante Nacional dá conta de quase 18 mil ocorrências registadas em Portugal continental até às 6 da tarde. Mário Silvestre apela ainda ao cuidado de quem anda na estrada. Realçamos aqui também que continua a haver a probabilidade de existir colapso das vias rodoviárias em virtude do deslizamento de terras e, portanto, todo o cuidado é pouco nas movimentações, sobretudo em estradas secundárias. Mário Silvestre indica ainda que as derrocadas continuam a ser o tipo de ocorrência que mais provoca desalojados durante um maior período de tempo. A estrutura de missão para a recuperação das zonas afetadas diz que o perímetro de danos na região de Leiria continua a aumentar. É por isso difícil quantificar os prejuízos causados pelo mau tempo. Em declarações à agência Lusa, o responsável pela estrutura, Paulo Fernandes, afirma que são contas complicadas de fazer. Essa estrutura de missão tem neste momento uma enorme dificuldade, que é de facto o perímetro do dano não para, ou seja, nós estamos ainda longe de podermos dizer assim, bom, ok, os danos são estes, porque todos os dias temos estado, obviamente, neste momento também com as cheias, com as questões aqui, nomeadamente, tão próximo da bacia do Mondego. Paulo Fernandes, à margem de uma reunião com o Conselho da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. Já o presidente desta comunidade intermunicipal adianta que na região de Leiria cerca de 20 mil pessoas continuam sem eletricidade, 17 dias depois da passagem da Depressão Christine. Jorge Vala fala num problema de grave resolução e teme que o país não tenha aprendido nada com esta calamidade. Coimbra está fora da situação de grande perigo, sem risco de inundação. É o anúncio feito esta noite em conferência de imprensa pela Presidente da Câmara. Ontem, Ana Abrunhosa alertou para a possibilidade de haver uma cheia centenária na cidade. Agora a autarca admite que o pior não aconteceu. Com as condições climatéricas que temos, com os caudais que temos, que vêm da Aguieira, podemos dizer que a situação de risco grave acabou. Isto significa que aquela situação que temíamos de a Baixa de Coimbra ficar inundada é já algo que não consta das nossas previsões nem dos nossos temores.
Ana Brunhosa pede ainda que as pessoas aguardem a confirmação das autoridades para regressarem às casas que ficaram inundadas. A barragem da Agueira foi uma das preocupações da região de Coimbra. Trata-se de uma estrutura que entrou em funcionamento há 45 anos e que continua a ser a principal forma de controlar as cheias no Baixo Mondego. Mas nem sempre foi assim. O repórter Luís Soares foi ao encontro de quem ajudou a construir a barragem, uma estrutura que também serviu de cupido. A casa onde eu namorava era aqui, ó. A minha mulher ia lá por cima para a varanda e eu punha cá debaixo da estrada a espreitar. Com a ajuda de uma régua, Jaime Vitorino aponta para uma fotografia a preto e branco. Vê-se a casa onde, há mais de 45 anos, namorava com a ainda agora mulher em Foz do Dão, uma aldeia que foi engolida pela água do Mondego depois de ter sido construída a barragem da Agueira. A Foz do Dão era uma aldeia bonita, a pena era um ponto de turismo. Temos ali o quadro, foi pena aquilo ter ido desaparecer, mas a lei da vida... Agora a barragem protege Coimbra, mas Jaime Vitorino explica, o Rio Mondego tem uma personalidade muito própria. A barragem ajuda muito, pronto, a barragem ajuda muito, mas é aquilo que eu digo. A Serra da Estrela manda muito, a neve manda muito, ajuda muito, porque se aquilo estiver cheio de neve, o Rio Mondego fica doido, não há barragem nenhuma que o vento. De resto, antes de haver barragem, Jaime Vitorino lembra que a Baixa de Coimbra costumava inundar. Basta que a Baixa de Coimbra também ficava tudo alagado. De onde a Estação Nova e aquilo tudo, o Banco de Portugal, aqui ficava tudo inundado. Ele que participou na construção da barragem, viu a estrutura a encher, ainda no início dos anos 80. Na altura, Jaime Vitorino ouvia dizer que ao fim de 20 anos era preciso realizar uma manutenção, mas nunca soube que isso tenha acontecido. Ela começou a encher mais ou menos 80. Já até diziam que depois, ao fim de 20 anos, que era despejada para fazer manutenção, e já vamos lá em 40 e tais, e manutenções, nada. E pronto, isto não sei, mas isto penso eu, que isto deve ser um risco muito grande depois de amanhã. Jaime Vitorino defende também que o Governo não devia permitir construção à beira dos rios. É muito bonito fazer aqueles bares à beira do rio, como está lá em Coimbra, aqueles esplanadas, aquilo é muito bonito. É, para o verão, mas temos que convencer que quando o São Pedro abrir as portas, as torneiras, meu amigo, é assim. O repórter Luís Soares numa barragem que esteve sob alerta por causa do agravamento do mau tempo. Já Henrique Gouveia Mel deixa críticas ao governo, considera que o Estado falhou na resposta às tempestades. O ex-candidato à presidência diz que o primeiro-ministro devia ter assumido as rédeas desde o início e mobilizado todos os ministérios e não apenas o da administração interna. O almirante considera que as fragilidades do Estado ficaram à vista. O Estado falhou. No entanto, é preciso ter a noção da dimensão da crise. A crise foi de uma dimensão não habitual e, portanto, o poder do Estado também é limitado. No entanto, nesta crise, o que notámos foi um conjunto de fragilidades, quer organizacionais, quer de capacidades de resposta, que fizeram com que o Estado, no início, tivesse falhado, e depois, de alguma forma, não tem conseguido responder às populações. Não tem conseguido responder às populações, o que cria muita instabilidade e incerteza nas populações, o que não é bom. Henrique Gouveia Mel, na CNN Portugal. No futebol, o Benfica ganhou ao Santa Clara. Num jogo a contar para o campeonato, os encarnados venceram nos Açores por 2-1, graças aos golos de Pavlidis e a um autogol de Paulo Vítor do lado dos benfiquistas. Já na segunda parte, Gonçalo Paciência marcou um gol pelo Santa Clara e no final do jogo, o técnico benfiquista José Mourinho fala num jogo difícil, mas garante que a vitória foi conseguida com o mérito de todos os jogadores. Precisávamos desesperadamente de pontos para poder olhar para cima e não para o Braga ou para o Gil Vicente, que é lógico, é óbvio, e era muito importante ganharmos este jogo. Foi aquilo que nós conseguimos, na minha opinião, com todo o mérito. O jogo podia ter sido obviamente diferente, houve momentos do jogo que podiam ter criado um jogo diferente, mas pronto, eu acho que é muito difícil marcar grandes penalidades a favor do Benfica. Do lado do Santa Clara, o treinador Petit sublinha a falta de oportunidades de ataque à equipa adversária.
É um jogo difícil contra uma equipa que ainda não perdeu no campeonato e nas 5 provas europeias também, sabendo que ia ser um jogo extremamente difícil, mas não abdicámos daquilo que são os nossos princípios. Mas foi um jogo sem muitas oportunidades. Eu penso que o nosso guarda-redes Gabriel faz uma defesa na primeira parte do Rafa. Na segunda parte acho que não faz nenhuma, mas foi um jogo sem muitas oportunidades. Queremos outro resultado, mas estamos a dar passos em frente daquilo que é a nossa ideia, e aquilo que eu mentalizei já no final do jogo com os nossos jogadores é já trabalhamos esta semana para chegar ao albergue e ganhar. Declarações dos técnicos do Santa Clara e do Benfica na flash interview da Sport TV. Com esta vitória, os encarnados ficam em terceiro lugar no campeonato, mais próximos do Sporting e do líder Futebol Clube do Porto. É o ponto final no Jornal das 2. A informação regressa pelas 2h30.